Vozes do Marketing, hoje com um convidado muito especial, Márcio Upiano, CEO da Focus Network. Vozes do Marketing faz parte de uma iniciativa Encontros com o Futuro, uma plataforma que conta com apoios da Prime, que é o braço de universidades da ONU, do Pacto Global, da SPM, das Eurocâmaras, da PwC, do Conselho Regional de Administração de São Paulo e da ABERJ. Eu sou Matthew Schurtz, diretor do World Observatory. Márcio, conta pra gente o que faz a Focus Network. Primeiro, muito prazer, obrigado por estar aqui, é um prazer conhecê-los, com certeza, um grande projeto. Falando um pouquinho da Focus Networks, ela é uma consultoria de marketing, só que até uma especialização em redes sociais. Então a gente apoia ali, acaba desenvolvendo muitos projetos para grandes indústrias, enfim, grandes marcas aqui no país e também fora do país, né? Então, praticamente quem tá fora do país, inclusive? Por quê? Também. Porque tem empresas que são multinacionais, elas acabam se trabalhando aqui no Brasil, se impondo aqui no Brasil, e acaba entendendo que a gente pode colaborar também com algumas estratégias fora. Então, Estados Unidos, Europa, como todo, também tem essa perninha, vamos dizer ali, né? Ah, que legal. É um pouquinho diferente. Então, a gente acaba carregando um pouquinho daqui para lá. Tem uma particularidade do Brasil, né, quando a gente fala de redes sociais, comportamento. E aí a gente acaba meio que tendo bastante bagagem para poder levar um pouquinho para fora do que está funcionando melhor ou não. O Brasil é conhecido por ser bom nisso, é isso? É que nem no futebol, mais ou menos? Mais ou menos. Não chega tanto. O futebol não está tão mais assim, mas a ideia... Brincadeira, mas sim, é porque o Brasil ele tem uma particularidade muito forte, que quando se fala de redes sociais, a gente está falando de conversas, de pessoas. Né? E o Brasil ele tem isso nativo, essa questão de gostar de conversar, sendo muito mais caliente, vamos brincar assim. Mas ele tem uma particularidade que é muito difícil de encontrar em outros locais do globo, né? Então, sim, tem uma dificuldade maior aqui e aquilo que acaba acontecendo muito aqui, a gente acaba levando para fora também. Sim. E conta um pouco a história da Focus Network. Quando começou, como começou, quais são alguns casos? Legal. Pode contar. Tá bom, vamos lá. A Fox está há uns 20 anos no mercado, já ela veio se transformando ao longo disso, né? Então a gente já foi desde fábrica de software, agência e hoje a gente se especializou em consultoria. Ao longo desse caminho a gente começou a trabalhar muito com grandes agências locais também, África, enfim, entre outras grandes aqui. E ao longo desse caminho a gente foi meio que colaborando e entendendo com as empresas, enfim, com as agências, todo o processo de como a gente trazer estratégias para eles. E aí acabou levando a gente para virar um pouco de consultoria. Mas ao longo dela, muitas empresas já nasceram dentro da Fox. A gente sempre tem um olhar muito específico, como empreendedores, para aquilo que faz sentido. A pergunta seria, se aquilo faz sentido para mim, será que faz sentido para o mercado? E a gente começou a ter um olhar nesse sentido. Exemplo é uma empresa chamada MLabs hoje, né? MLabs ela acabou Como chama? MLabs. MLabs. O que é? A MLabs hoje ela é uma das maiores plataformas de gestão de redes sociais hoje para pequenos empreendedores e empresários. Tem mais de 150 mil clientes ativos já hoje, foi feito todo um processo. Então ela nasceu de uma ideia dentro da Fox, que era para resolver um problema nosso, e com o tempo a gente observou que poderia ter algo também no mercado. Então a gente começou a entender e olhar para o mercado se aquela dor também era comum. E aí criou-se todo o processo de microempresa, fazer spin-off, investidor. Vocês que criaram? Tudo isso foi totalmente criado ali dentro. Hoje ela tem uma vida independente, ela tem um spin-off e tal. Mas a Fox a gente brinca com um berçário de ideias ali dentro, né? Ah, mas que legal, parabéns, que interessante. Então... E qual era a ideia do MLabs? Conta e me explica melhor para mim, que eu não entendi direito. Perfeito. A ideia era basicamente o seguinte, né? Tem hoje, na época existiam muitas plataformas globais sendo usadas no Brasil a um custo muito alto. E o desafio foi de como é que a gente trazia plataformas como? Por exemplo, plataformas de Salesforce, entre outras, que são especializadas em ajudar as empresas a automatizar ali o processo do dia a dia no marketing deles. Mas eram, assim como ainda existe, é tudo em dólar, né? Imagina o nosso dólar hoje é 5,50, quanto não custa para eles. Então os pequenos não conseguiam contratar isso para poder se profissionalizar. E aí veio a ideia de criar algo que pudesse fazer essa inclusão, né? Então hoje custa R$19,90, R$22,90 para poder fazer todo um trabalho. Então a gente conseguiu abraçar uma grande camada ali desses microempresários, enfim, microempreendedores e as urgências, né, que a gente acaba colocando. Então tudo isso nasceu de uma estratégia dentro da Fox. A Fox acabou idealizando, entendendo e fez todo o processo de começar a desenvolver, organizar, criar modelo. Óbvio, depois ganhou corpo, né, ganhou uma estrutura, passou por várias outras
incubadoras, vamos dizer assim, grandes outros conselheiros, e ganhou um pouco de corpo. E hoje a gente está no mesmo caminho, nós temos outros projetos internos, as coisas a gente mostra e apresenta para muitos clientes, mas a gente sempre começa dessa forma, né? Entendendo, validando a dor de mercado, e aí de fato entendendo como é que isso pode escalar, potencializar, e pensando em futuro, com tecnologia hoje está muito mais fácil, né? Então vocês trabalham com startups e com grandes empresas ao mesmo tempo. Perfeito, correto. Com startups Quem procura você e por quê? Hoje quem procura nós são startups e grandes empresas que estão ou com o processo de operação de mídias sociais, ou seja, ele já tem tudo. Ele já tem um time interno, ele já tem uma grande de uma agência, ele já investe significativamente em mídia paga, só que ele não está tendo mais resultado. Então ele começa a falar, o que eu posso fazer de diferente? Então a gente entra com essa vertente para, primeiro, trazer um olhar estratégico de negócio para o âmbito de redes sociais, né? Redes sociais não é só entretenimento ou comunicação. Então a gente faz esse trabalho de ajustar um pouquinho ali todo esse ecossistema com tecnologia, com apoio, com consultoria, para que eles possam performar mais. Aí eu vou dar um exemplo prático agora. Eu tenho um cliente que a gente acabou de fazer um case para ele, inclusive. Ele é um grande varejista do Nordeste aqui no país e tal, chamado Ferreira Costa. É como se fosse uma Leroy Merlin da vida aqui, mas basicamente lá, é super grande. Muitos SKUs, muito desafio, varejo fervoroso. E com esse trabalho que a gente fez, a gente conseguiu aumentar em 27% o volume de vendas dele através dos canais. Então, 27% em cima de um volume já significativo é muita coisa. É muita coisa. E como vocês conseguiram? Qual é o segredo? O segredo o primeiro ponto é ter uma leitura de comportamento das pessoas. É entender o conceito por trás das redes sociais, que são conversas. Então, o que a gente tem hoje muito as pessoas olham para os canais, as marcas e as empresas olham para os canais como mais uma vitrine de vendas, né? Colocar produto, ofertar alguma coisa, e não é isso. Não é isso. Não é isso. Você precisa estabelecer uma conversa, você precisa conseguir entender esse ecossistema. Então a gente chama isso no marketing de jornada, a jornada do consumidor. Então quando a gente consegue entender essa jornada e equalizar para uma conversa fluida, você provavelmente vai ter muito mais aceitação em qualquer coisa que eu venha vender. Porque a gente cria, né, o valor, né? Tem um tema na Fox que nós precisamos primeiro, através do nosso conteúdo, gerar valor para depois extrair valor. Se essa relação não está funcionando, é onde você trava. Neste caso do Nordeste, como chama o cliente? Ferreira Costa. Ferreira Costa, vocês usaram sotaque nordestino? Como que foi isso? A gente tem que entender como funciona a cultura local, com certeza, né? Então a gente acaba se envolvendo e entendendo qual é o ecossistema desse cliente no primeiro momento, né? Como é que funciona ali. São várias lojas e tal. Eu imagino que tem uma dinâmica um pouco diferente. Vocês ficam aonde? Nós hoje temos um escritório em São José dos Campos, mas todos os clientes basicamente são região de São Paulo, Rio de Janeiro e fora. E fora, né, do país e tal. Mas a gente escolheu São José por várias questões ali, desenvolvimento de tecnologia, apoio também da parte educacional, então fica muito mais bacana. Mas então, quando vem esse cliente do Nordeste, vocês fazem uma antropologia disso? Como é que faz o processo? A gente, na verdade, faz uma imersão no cliente como um todo para entender posicionamento, como é que ele vende, que é a cultura local em volta como um todo, sim, para a gente poder ter uma noção, obviamente, do cenário, né, do diagnóstico desse cliente. E também das questões de negócio, operações e dores como um todo. A partir desse momento, a gente consegue juntos co-criar caminhos mais adequados para refinar o que ele já vem fazendo. Muitas vezes é só a gente chama de refino, né? Claro que tem todo um trabalho por trás, mas a gente vai organizando. Então, sim, poxa, como é que você hoje está conversando com esse seu público, né? Será que é a melhor forma ou não? O que está funcionando ou não? E aí tem muito a ver com o aspecto cultural mesmo. O que funciona melhor para este público, muitas vezes é diferente do que funciona para uma outra região do mesmo estado. A gente tem isso muito em franchising, né? Então a gente tem as suas particularidades. Então, basicamente, é entender esse macro e fazer com que nada se perca da essência e propósito da marca. E a partir dali você adapta para as regiões. E aí a gente fala de conteúdo, fala de mídia, enfim, como um todo. Então tem um pouco de estudo e, obviamente, boas práticas e uma metodologia por trás disso para poder funcionar. E eu quero voltar a essa ideia de você trabalhar fora também. Conta aí, como funciona isso? Tem o mesmo desafio de trabalhar no Nordeste? Você tem que entender a cultura local, como que é outra língua. O maior desafio que nós temos quando a gente fala de outros países, vamos dizer assim, é a questão cultural, né? Mas é a questão cultural também da própria compreensão do marketing, muitas vezes, né? Então, qual é o principal desafio?
Normalmente uma empresa ela acaba se posicionando no Brasil, então a gente tem que mostrar como é que funciona o Brasil, né? Então é um pouco diferente. Então quando a gente faz isso, sim, a gente entende um pouquinho qual é a cultura local, qual é a questão comportamental e também estuda quais são todos os resultados que já foram obtidos ao longo de um período, para que a gente possa entender comportamento. Que é o que funciona e o que não funciona. Exatamente. Então essa leitura de dados é muito importante. Então a gente faz isso, a gente capta também, a gente consegue extrair um pouco esse histórico para que a gente possa ter os primeiros sinais do que funciona ou não. E é isso que dá para nós uma visão de como a gente pode conduzir uma melhor estratégia, baseado no que funciona. E você, Márcio, você é professor de marketing, Sou né? professor. Conta isso. Como é a sua formação, Perfeito. como você virou professor e na GV, que é um grande parceiro nosso aqui no estúdio. Bom, eu estou há 10 anos no mundo acadêmico também. Hoje eu sou professor da FGV nos cursos de pós-graduação e MBA, especificamente ali aqui em São Paulo. Interior, a gente fala Vale do Paraíba como todo e algumas vezes também São Paulo, então a gente fica meio viajando, vamos dizer assim, né? Mas a minha base local é mais interior de São Paulo ali, né? Sim. A gente acaba colocando, São José, Taubaté, Jacareí, enfim, tem todo um ecossistema ali, né? Do Vale do Paraíba. Do Vale do Paraíba, né? A gente acaba colocando. Bom, eu comecei ali, obviamente, sendo ali, fui convidado na época, né, pela FGV, para começar a fazer uma substituição de professores, né? Então eles tinham uma dificuldade de encontrar alguns professores da área, e acabou vindo um convite de um professor interno, me indicou, e dali começou essa história, né? A gente veio trabalhando. E aí, obviamente, a gente foi trazendo todo o ecossistema que a gente entende do mundo privado para dentro da academia, né? Então isso ajuda a somar ali como um todo. A minha formação, eu sou analista de sistema, né? Por formação, mas me especializei em fiz pós em administração de empresas, criação publicitária, enfim, em marketing, né? Para que a gente possa estar conduzindo isso. Então, hoje, a minha vivência, meu dia a dia é trazer um pouco, desmistificando, né, o lado só teoria, mas trazendo a prática também do que está acontecendo, enfim, o que funciona ou não, para esses nossos alunos, né? Então, tem toda essa troca. Como você acha que vai ser o futuro das redes sociais? O que vai mudar? O que a inteligência artificial vai mudar? Perfeito. Vai ter um impacto gigantesco? Já está tendo? Como vai ser isso? Olha, quando a gente fala pelo viés de tecnologia, né, que a gente fala de IA, né, enfim, inteligência artificial como um todo, ela veio com um impacto gigantesco e está muito rápido, as coisas estão acontecendo de uma forma muito dinâmica, né, e muda totalmente o jogo. Quando a gente fala principalmente de redes sociais, a maior preocupação que a gente tem hoje é que daqui a um tempinho já tem alguns estudos que falam que 80% dos conteúdos que estarão lá são feitos por IA. Então a gente começa a ter, já estão nesse... Já 80%? 80% já de conteúdo feito hoje para as redes sociais praticamente já estão sendo feitos por máquinas. Isso é um ponto importante. A gente tem que começar a levar em consideração que... Você está me assustando aqui. É, mais ou menos isso. Então, o que acaba acontecendo, na verdade? O conceito de mídias e redes sociais no futuro, quando a gente olha para essa vertente toda, vai ser extremamente focado em aquelas pessoas ou marcas que conseguirem imprimir autoridade, veracidade no conteúdo que elas produzem, ou seja, se aquilo tem um propósito por trás, ela vai conseguir perpetuar, porque você tem um relacionamento. A grande maioria que não tem isso, ela vai acabar caindo num platô de mesmice para o todo. Então a gente começa entendendo que hoje ferramentas, qual que era a problemática? Geração de conteúdo, volume, pessoas não sabem o que fazer e tal. Vê a ferramenta que faz por elas. Sim. Só que você perde profundidade, você perde esse relacionamento. Então acho que o equilíbrio das mídias no futuro Já dá para ver isso? Já, claramente. Porque eu vou te falar, eu comecei a deixar de seguir certos perfis em Facebook, porque eu comecei a perceber que o texto é feito por IA. Exato. E não tenho interesse, porque é vazio, é pouca profundidade. São assuntos que eu gosto, mas assim, eu comecei eu falei, eu acho que isso é AI, isso é muito desinteressante. Então eu estou confirmando o que você está me dizendo. Exatamente, faz muito sentido. E aí que a gente entra com um viés do tipo... Então, só para ver se eu entendi. Então, você está dizendo que o futuro do IA pertence a quem não usar o IA? É o contraponto, né? É o contraponto. Estou dizendo aqui que quando a gente olha, a minha visão é que quando a gente olha para o futuro, quando a gente fala de IA, a gente tem que entender que não pode desconectar do ser humano. Então a gente tem que entender assim, como que eu utilizo esse superpoder que apareceu para potencializar o que tem de melhor e não substituir. E é o que está acontecendo em grandes empresas, inclusive. Tipo, eu estou procurando um projeto de IA
para substituir um processo defeituoso ou Sim. tirar um ser humano. Sim, Então a gente está nessa ou mandar camada. a gente embora, o departamento inteiro. Total. E o impacto é tão grande hoje que a gente acaba colocando. Se a gente pegar... Ontem eu estava vendo uma notícia recente de uma grande consultoria, que é a Accenture. Ela acabou de desligar 11 mil pessoas no globo. 11 mil especialistas foram mandando embora. E o recado foi, só fica quem entender de IA. Sim. Então a gente começa também... Por que isso que você estava colocando? Porque usar o IA é potencializar o que você tem de melhor. O que eu quero dizer com isso? A gente precisa buscar, tanto para redes sociais como o marketing como um todo, que o IA veio para ajudar a transformar muita coisa, reinventar, ressignificar muita coisa e não substituir. Então acho que esse é um ponto que a gente tem que tomar um certo cuidado, né, quando tem essa linha ali. Então quando a gente pega casos específicos, que eu digo hoje, muita gente usa para conteúdo e fica raso. Perde a relevância da conversa. Sim. Perde essa importância. Posso continuar usando? Claro que eu posso. Devo? Claro que eu devo. Mas eu tenho que entender que o fundamento por trás não pode esquecer a questão da jornada, da conversa. Então, quando a gente fala de... Fazer uma analogia muito simples. Quando a gente fala de jornada, eu gosto de trazer isso até no mundo acadêmico. Nada mais é do que, no primeiro momento, a gente se conhece. Então, para a gente se conhecer, gera uma identificação. Essa identificação tem que estar alinhada a algum tipo de algo coerente entre nós, algum tipo de interesse. Feito esse processo, eu preciso aprofundar a conversa. Quando a gente começa a se conhecer melhor, a gente começa a entender essa empatia que me permite ter um caminho de, no futuro, te oferecer algo. E aí você vai estar mais aberto para essa minha oferta, seja um serviço, um produto, qualquer coisa, uma ajuda que seja, como um todo. Esse ecossistema ele não pode se perder, independente da tecnologia que a gente usa. O que acontece o IA faz isso sozinho? Não. Porque você tem que ter essa... Nem nunca vai fazer. Ou vai? É muito difícil falar isso hoje, na verdade. A gente acaba vendo muitos projetos ali que são assustadores, né, para frente e tal. De usar, de tentar compreender tendências, e tem uma assertividade muito grande. Mas o ponto-chave que a gente começa a olhar assim não dá para cravar que não vai, mas o fato solo, não, porque ele se baseia em conhecimento humano, né? Sim, E redes sociais é no mesmo caminho. Essa é a ideia. Se tiver 100% IA, não vai ter aderência. Pois é, que coisa interessante. Márcio, estamos já encerrando aqui. Eu queria saber o que você diria para você mesmo na faculdade? Que dica você daria para você hoje na faculdade? Nossa, essa aí é bem capciosa, essa pergunta, né? Mas eu acho que eu colocaria... Porque isso vai para muitos alunos. Com certeza, é o que eu falo. Mas eu acho que o que eu olharia no primeiro momento a gente tem que trabalhar muito, daqui para frente, principalmente, que o futuro é muito baseado em tecnologia, trabalhar o seu soft skill, as suas habilidades, habilidades humanas, que eu digo, relacionamento, interpessoal, essas questões todas é o que vai fazer a grande diferença nos profissionais daqui para frente, ou seja, é o lado humano, porque o lado tecnológico você vai ter muito apoio para estar fazendo isso, né? Sim. Então acho que a gente tem que, se eu fosse falar, Márcio, vamos olhar daqui para frente, tenta compreender mais o comportamento humano, esses detalhes como um todo, claro, entendendo tecnologia para que você possa potencializar essa questão, mas não substituir. Márcio, muito obrigado, viu? Sensacional. Obrigado a você, Márcio, foi um prazer. Tchau.